Glória seja ao nosso Deus, toda honra e toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui para entoar nossos louvores, prestar nossa adoração, nosso culto ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas estamos aqui também para aprender a sua palavra, para receber a sua instrução e para que, por meio do seu Espírito Santo, Ele toque o nosso coração com desafios que transforme a cada dia a nossa vida, o nosso caráter, o nosso modo de ser, para nos portarmos diante dEle com dignidade da sua presença. Porque Ele é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler 3 versículos hoje. Geralmente eu pego os 3 primeiros versículos, é muito sucinto, é muito pouco, mas porque existe também um pequeno resumo da carta e eu não quero às vezes misturar o conteúdo geral da epístola, que vai trazer com certeza alguns detalhes para a nossa edificação. Então os 3 versículos que faz apenas a introdução, só apenas a apresentação do apóstolo, como também o destino da carta. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias e quem encontrou esse texto diga amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estudamos nas nossas últimas reflexões em série a carta aos Filipenses. E eu deixei sempre uma nota de informação que Filipos era uma igreja especial. Paulo nunca teve uma igreja a quem ele se dirigiu com cartas ou foi presentemente a ela para ter tantas qualidades espirituais e tanto fervor, tanto amor no coração e tanta sensibilidade ao reino de Deus. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que Filipenses é uma das cartas mais lindas e a igreja de Filipos talvez a melhor igreja que o Novo Testamento tinha desde então. Hoje nós vamos entrar num contraste. Corinto era uma grande metrópole de origem grega. E apesar de Atenas ser a capital principal, ou seja, a capital do estado, do país, Corinto era a mais importante da Grécia. Porque sua localização geográfica, no tempo de Paulo, era uma das maiores cidades do império. Tinha cerca de 400 mil habitantes. Ainda hoje uma cidade com 400 mil habitantes seria uma grande cidade. E naquela época de Paulo, então, nós estamos falando de algo assim bem suntuoso, bem extraordinário. Um número considerável. Ficava a 80 quilômetros de Atenas, a capital. Sendo rota comercial, uma espécie de encruzilhada do mundo da época. Por isso que ela era mais importante. Era a capital da província da Acaia. E no capítulo 18 de Atos, Paulo plantou ali uma igreja. E os irmãos prosperaram. A palavra de Deus teve sucesso. E Paulo ficou com aqueles irmãos ali aproximadamente 1 ano e meio. Pregando, doutrinando, ensinando e formando ali uma grande igreja. Saindo de Corinto, Paulo foi para Éfeso, onde plantou a igreja também. E vocês sabem pelas informações, talvez, que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E então de lá de Éfeso, Paulo escreveu a carta aos Coríntios. E essa não foi a primeira. É contado historicamente que uma das cartas, a primeira carta que Paulo enviou a Coríntios, ela extraviou-se. Não foi encontrada, não foi lida, não foi trazida ao conhecimento, muito menos ao nosso conhecimento. Então Paulo mandou essa carta, segunda carta, que na verdade no contexto, no pacote da Bíblia, no livro é a primeira epístola, mas ele mandou a segunda epístola, que foi a primeira carta aos Coríntios.
E você sabe que todas as igrejas, em nenhuma dificuldade, todas as igrejas que Paulo escreveu, todas as igrejas que Paulo visitou, que ministrou sua palavra, eram igrejas extremamente carentes de problemas. Todas elas tinham complexidades doutrinárias. Gálatas tinha problema do judaizante, e Corinto tinha problema da imoralidade, das divisões e tantas outras coisas. E todas as outras cartas aos romanos e tudo, com exceção da carta aos filipenses, todas as igrejas tinham problemas. Mas Coríntios abusava do direito de ter problemas. Posso considerar aqui o extremo. Nós estávamos em Filipos, a melhor, e agora passamos para Corinto, a pior. Por incrível que pareça, uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, diversificada em dons espirituais, com qualidades assim imprescindíveis. Poderíamos dizer assim, puxa, mas o que faltou nessa igreja? Às vezes, eu até fico preocupado quando eu olho para esse lado, porque esse dia eu estava conversando com um irmão e digo, eu não quero cometer nunca esse pecado, de achar que às vezes a gente puxa tanto essas cordas, de que não devemos ter uma vida cristã, ainda que pentecostal, ainda que cheia do poder, ainda que cheia do Espírito Santo, mas uma vida sem compromisso com Deus. O fruto do Espírito prevalece sempre, com qualidades, caráter, moral e tantas outras coisas. Mas, queridos, não vamos, por causa disso, matar a nossa experiência pentecostal. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós falamos em línguas estranhas. Nós acreditamos no poder de Deus. Nós recebemos batismo com o Espírito Santo. E o Jesus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, Ele batiza com o Espírito Santo ontem, hoje e sempre. Ele batiza na casa, na igreja, na escola, dentro do ônibus, em qualquer lugar. Ele me batizou no quarto de da residência da minha avó. E eu sei que Ele batizou muitos irmãos da cozinha, dentro do carro, dentro dos veículos. Ele batizou dentro de ônibus. Ele é poderoso para isso. Nós podemos receber tudo isso da parte de Deus e continuar crentes com caráter irrepreensível para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E é então isso, nesse ponto que nós queremos. Os problemas da igreja de Corinto eram tão grandes que Paulo desejou, eu vou ter que voltar lá. Manifestou, mandou Timóteo, mandou outros obreiros e disse, eu vou para lá também, e visitou, mas parece que nada disso foi suficiente. Quando nós olhamos para essa carta, nós chegamos a uma conclusão interessante. Você já deve ter ouvido muitos irmãos dizer assim, nós temos que voltar às tradições do cristianismo e sermos como a igreja primitiva. Ora, se a sua expectativa é Filipenses, glória a Deus. Se a sua expectativa é Coríntios, o sangue de Jesus tem poder. Com essa epístola nós descobrimos uma coisa, que nós não somos tão piores do que os irmãos primitivos. Talvez até em alguns momentos nós vamos descobrir uma coisa, eles eram piores do que nós em muitas coisas. Eles faziam coisas que nós ainda hoje eu não assisti por aqui. Mas eu não quero que isso nos incentive a dizer assim, então eu posso me acomodar e dizer, estamos bem demais. Não, em hipótese alguma. Eu posso crescer ainda e ser muito melhor. É importante que nós nos lembremos que nós somos sempre servos e somos imperfeitos. Mas olha, Deus não está buscando em nós a perfeição. Ele sabe o nosso limite. Mas Ele está buscando homens e mulheres que estejam dispostos a viver com Ele, amar a Ele, servi-lo de todo o seu coração. Então nós podemos ser melhor do que os coríntios. Nós podemos ser. Então nós entramos nos 3 primeiros versículos, porque como sempre nós encontramos aqui uma habilidade ímpar do Paulo. O apóstolo que tinha assim uma facilidade muito grande com as letras. Sabia como colocar cada palavra nas suas linhas. E ele consegue nessas 3 palavras, nessas poucas palavras, esses 3 versículos, praticamente trazer tudo o que ele pretende falar no decorrer da carta. Está tudo aqui. E ele começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então nós vamos descobrir que um dos temas de Paulo na epístola é defender o seu apostolado, porque muita gente questionava o seu apostolado, e ele entrou aqui logo dizendo de cara, sou apóstolo e sou chamado por Jesus Cristo. Logo na sequência ele diz assim, todos vocês que são santificados, eu quero chamar a atenção de vocês para esse verbo no passado. Porque sempre Paulo usa, quando falou para os filipenses, diz aos santos que estão em Filipos, aos bispos e diáconos, e agora Paulo diz assim, aos santificados.
Porque Paulo queria falar sobre a santificação, mas não queria elogiar os coríntios, não queria bater palma para eles e nem dizer que eles tinham algum mérito nisso. Não, nós somos santificados no passado, algo que nós desfrutamos ainda no presente, mas não é mérito dos coríntios. Santificação foi um processo que o Senhor Jesus, pela sua graça, nos santificou na sua pessoa. E então nós chegaremos ao final do texto, desse texto de hoje, Paulo dizendo que nós, coríntios, nós aqui, a DGO e os irmãos coríntios, foram chamados para ser. Existe uma diferença entre ser santificado e agora Paulo está dizendo chamado para ser santo. Porque quando você foi santificado em Cristo Jesus, você não pode colocar agora uma tábua em cima, você não pode assinar o papel e dizer assim, agora eu posso cruzar os meus braços porque eu já fui santificado. Aí nós esqueceríamos da carta aos Hebreus, onde o texto diz assim, segui a paz com todos e a... Então você foi chamado para continuar santo, para viver santo, para continuar enfatizando e dando razão à sua vida cristã, e não para estacionar na posição do passado alcançado na pessoa de Cristo, no mérito de Cristo e não no nosso. E é claro, entre todos os pormenores da santificação, nós chegamos no ponto mais cruciante do apóstolo, que nós veremos já na próxima sequência do texto, que é a nossa comunhão entre si. A nossa unidade cristã. Que é eu nunca consegui estudar a santificação. Eu nunca vi um texto que Paulo enfatiza, que qualquer texto sagrado enfatiza a santificação, sem confrontar-nos a nossa unidade, o nosso comportamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando da Grécia. Nós estamos falando de Corinto, a capital da Acaia, a segunda cidade mais importante da Grécia, aproximadamente a 70, a 80 quilômetros de Atenas, mas a encruzilhada do mundo, o ponto mais comercial e mais dinâmico de toda a história. Nós estamos falando de alguém que está no berço da civilização do mundo. Estamos falando de pessoas que valorizavam extremamente a sabedoria dos homens. Você deve saber disso. Paulo vai dizer para esses irmãos que eu não vim para cá com a sabedoria dos homens. Paulo vai ter que dizer para esses homens que eu não cheguei aqui com sublimidade de palavras ou querendo impressionar ninguém. Ainda que eu tenha currículo para isso. Paulo tinha currículo para sabedoria. Foi criado aos pés de Gamaliel, um dos melhores e maiores inteligentes e sábios do contexto. Mestres por excelência. Tinha todas as informações, formado em várias ciências e tinha todo o conceito na sociedade. Judeu, fariseu e tudo que tem direito. Ele poderia muito bem chegar aqui agora e aproveitar disso e fazer um grande discurso e mostrar o seu currículo e demonstrar a sua capacidade e dizer assim, olha, eu sei, eu posso representar o cristianismo onde eu quiser, porque eu sou doutor, eu tenho um doutorado, fui escriba, fui fariseu, fui tudo que tem direito. Mas ele não faz nada disso. Mesmo se portando no meio do povo que achava que a sabedoria dos homens era tão importante, mesmo que aquelas pessoas que questionavam o seu apostolado, que diziam assim, olha, ele não tem condições, esse homem não é apóstolo, nem andou com Jesus. Mas Paulo se apresenta e diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele está dizendo logo de cara uma coisa, que o apostolado, o ministério que você alcança na pessoa de Cristo, você não alcança na faculdade teológica, você não alcança na formação acadêmica, você não alcança no prestígio com o ministério, você não alcança na jornada de trabalho, de doutrina, de atividade dentro do contexto da igreja. Você só alcança se for exclusivamente chamado pela vontade de Deus. Porque não estamos falando de crentes, não estamos falando apenas de pessoas que vão herdar o reino dos céus. Estamos falando de apóstolo. Estamos falando de alguém com a chamada e vocação exclusiva para pregar o evangelho e plantar igrejas no mundo inteiro. Porque Paulo plantou várias delas. E tinha que doutrinar esse povo, e orientar esse povo, e confrontar esse povo, e dizer tudo que esse povo precisava ouvir. E não o que o povo queria ouvir. Porque se fosse para falar só o que o povo queria ouvir, irmão, todo líder, todo pregador era muito popular. Era muito aplaudido, porque o que o povo quer ouvir é o que atrai as multidões. Se eu dissesse assim, olha, reúnam-se aqui nessa noite que eu vou orar, vou expulsar tudo quanto é problema, tudo quanto é pobreza, vou fazer abençoar todo mundo, vou prometer a prosperidade, a riqueza, você vai resolver os problemas. Quem está desempregado vai ser empregado amanhã, quem estiver doente vai ser curado hoje, e quem estiver morto vai ser ressuscitado. Olha, eu não tinha espaço para colocar todo mundo aqui.
Mas nós precisamos ser realistas com o cristianismo. Jesus disse assim: eu não peço que os tire do mundo. E o mundo tem problema, o mundo tem tribulação, o mundo tem aflição, o mundo tem dificuldade, o mundo tem doença, o mundo tem corrupção, o mundo tem tudo que não presta. Mas Jesus disse assim, na sua primeira linha, já dizendo, ele já fez um esboço da carta na sua introdução de 3 versículos. Apóstolo de Cristo, querendo você ou não, concordando você ou não, aceitando você ou não, você aplaudindo ou não, acreditando nisso ou não, o Senhor Jesus me chamou para ser apóstolo, e eu sou apóstolo chamado por Ele. Essa é a sua mensagem. Mas ele diz agora uma coisa interessante. Essa mensagem, toda a carta de Paulo tem um destino. E o destino dessa carta são para os irmãos que estão em Coríntios, e são santificados em Cristo Jesus. Você sabe que faz parte da doutrina da salvação algumas coisas que são imprescindíveis, como por exemplo, regeneração, que é novo nascimento, purificação, que é a pureza pelo sangue de Cristo, e a santificação, que é uma coisa que nós não conseguimos andar sem ela, com Cristo Jesus, a consagração, que é a nossa dedicação exclusiva à pessoa de Cristo e ao ministério, à intimidade com o Espírito Santo, e o serviço, porque todos nós fomos chamados para servir. Esses 5 pilares que eu acabei de mencionar, eles formam a base da salvação de todo crente. A santificação está dentro dela. Só que a santificação alcançada, primeiramente falando, não foi uma santificação conquistada. Eu vou dar um exemplo disso. Nós encontramos aqui, às vezes, num movimento como esse, vamos fazer um pré-celebrar numa cidade, no meio da rua, no meio de uma praça, com muitas pessoas drogadas, viciadas, cheias de problemas, com toda sorte de dificuldades para enfrentar. E aí então nós anunciamos o Evangelho e as pessoas rendem-se a Cristo, acreditam no poder de Deus e vêm para frente no palanque, pede perdão e se rende e diz assim: eu estou arrependido, eu estou no mundo, já fiz isso de mal, já fiz aquilo, mas agora quero ser crente em Cristo Jesus. Aí nós consideramos assim: olha, a partir do momento você foi transformado, regenerado, confortado, santificado na pessoa de Cristo Jesus. A pessoa volta para casa pulando de alegria: glória a Deus, eu recebi a Cristo na minha vida, foi salvo, eu agora sou um crente em Jesus Cristo, glória a Deus. Mas na segunda-feira ele tem uma outra jornada para fazer, porque ele ia caminhando numa direção e tem que dar uma volta de 180 graus e caminhar na outra direção, porque agora ele tem uma outra trilha. E essa trilha se chama santificação. Ou seja, você foi santificado no passado, mas você não está sendo santificado no futuro ou no presente, se você não fizer por onde andar no caminho da santificação. O que Paulo queria dizer é que o mérito da santificação, porque pode observar todos os textos de Paulo, pode observar todas as introduções, se você quiser. Ele sempre vai se dirigir, eu, apóstolo Paulo e o irmão fulano, aos santos que estão na igreja. Os santos estão em todo o povo de Deus. Os santos não são os objetos na parede, os crucifixos, as coisas. Os santos são as pessoas por quem que deu suas vidas a Jesus, que Jesus entrou nos seus corações, que transformou suas vidas, o seu caráter, que mudou a sua história e que tornou santos na pessoa de Cristo. Mas para os coríntios, Jesus diz santificados, porque Paulo queria mostrar realmente que os irmãos coríntios não fizeram nenhum esforço para chegar nesse aspecto. A santificação foi um mérito apenas do Senhor. Foi Cristo quem os santificou. É algo que nós ganhamos, nós desfrutamos porque recebemos dele, mas ninguém conseguiu sozinho. Nem eu e nem você. Hoje pela manhã alguém perguntava assim, no fórum, sobre a chamada. Eu fui chamado por Deus, mas foi o Senhor que me escolheu, não foi eu que escolhi. Claro, o Senhor chamou a todos, o Senhor escolheu a todos, Ele deu oportunidade para todos. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Mas tem uma situação que o Senhor diz assim: agora você vai comigo no ministério, agora você vai engajar comigo, você tem uma responsabilidade comigo, está disposto a andar comigo, então você tem que renunciar a qualquer coisa, você tem que desistir de qualquer coisa, para você seguir comigo. Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e vem comigo. Mas quando chega no final desse contexto geral, o Senhor Jesus escolhe. Ele diz assim: eu escolhi você, não foi você que me escolheu. Então quando o assunto é o engajamento pleno na obra de Deus, Jesus escolhe aqueles que têm maior comunhão com Ele.
onde está o seu grau de intimidade com Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser a pessoa mais generosa dessa igreja. Pode ser a pessoa mais amiga, ter mais amigos nessa igreja. Mas se você fizer amanhã um aniversário da sua filha de 15 anos, você não vai convidar todos os irmãos que estão aqui. Porque não cabe na sua casa. E talvez não cabe no seu bolso. E se você alugar um salão, não cabe no salão. Aí você começa a fazer as seleções. Eu vou chamar fulano, Beltrano. Quem são essas pessoas que você está convendo? Você está fazendo acepção de pessoas? Jesus fez acepção de pessoas quando selecionou 70 no lugar dos 5.000 para servir o evangelho, para pregar. Jesus fez acepção de pessoas quando deixou os 70 de fora e chamou só 12 para entrar de barco e subir nas montanhas. Jesus fez acepção de pessoas quando só chamou Pedro, Tiago e João para entrar na casa de Jairo, para subir no Getsemane, para ir lá para o monte da transfiguração. Jesus fez acepção de pessoas quando sentou lá no lado e só João encostava a cabeça no seu ombro. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas Jesus escolhe pessoas que têm afinidade com Ele, que se dedicam a Ele, que se aproximam dEle, que andam para Ele. Se você quiser ser escolhido por Jesus, abrace-o, sirva-o, ande com Ele, o mais perto dEle possível, porque Ele quer você. Mas olha, nós temos algumas informações importantes. Só temos esse privilégio da santificação se estivermos posicionados em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo sempre usa a palavra em Cristo Jesus. Os que foram santificados onde? Deixa eu dizer uma coisa, você foi santificado sim. Todos os irmãos que deram suas vidas para Jesus foram santificados. Mas onde foram santificados? Na DGO? Não. Foram santificados aonde? No congresso? Não. Foi santificado aonde? Na vigília que eu participei, no movimento dos mais importantes da vida? Não. Foi santificado aonde? No meu jejum, na minha oração, porque eu passei 40 dias jejuando e orando e pedindo a Deus para ser santificado? Não. Fui santificado na minha dedicação, no meu esforço, contribuindo, dando esmola, ajudando pessoas necessitadas, evangelizando e orando manhã, tarde e noite? Não! Santificados em Cristo Jesus. É o único meio, é a única condição. Nós somos santos se permanecermos nele. Quando a palavra de Deus, da própria Jesus, nosso Senhor, no Evangelho de João, usou uma figura assim: eu sou a videira verdadeira, uma árvore, meu pai é o agricultor, e vocês são meramente os ramos, e todo ramo que estiver em mim, ligado em mim, eu sou o tronco. Ele fez uma figura: eu sou o tronco dessa árvore. O tronco é o que está lá no solo e vai até o final. O tronco é o que está no centro e segura todos os outros galhos. O tronco é o que vai até o profundo buscar o caule, o alimento que abastece a todos. Deixa eu dizer, se Jesus é o tronco da nossa vida, então é Ele que nos sustenta. Nós não estamos sustentados em nós mesmos. Ele é a nossa segurança. É Ele que nos alimenta e é Ele que está de lá de baixo até em cima. É Ele o tempo todo, manhã, tarde e noite, frente e verso. Ele é o nosso único Deus. Não existe outra opção. E ele disse: se você estiver em mim, se todo ramo que está em mim, ligado em mim, em comunhão comigo, apegado comigo, esse poderá produzir muitos frutos. Porque sem mim, escute, Jesus falou com essas palavras: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus você não é crente. Sem Jesus você não tem paz. Sem Jesus você não tem Espírito Santo. Sem Jesus você não tem salvação. Sem Jesus você não tem alegria. Sem Jesus você não tem sucesso. Sem Jesus você não tem poder. Sem Jesus você não tem esperança. Porque Jesus é tudo em todos. Ele é tudo. Então escutem o que Paulo está dizendo: santificados nele, na pessoa dele.
somente nele. O apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho, começou a sua carta, o seu livro, o seu Evangelho, num coro, parecia assim uma música celestial. No princípio era o Verbo, a genealogia celestial de Jesus. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele segue dizendo, este Verbo era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E sabe o que ele fez lá no versículo 14? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Onde está o nosso mérito, irmão? Não existe mérito. Paulo afirma, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Não existe mérito algum em qualquer coisa. Na vida cristã só existe um valor maior. E esse valor se chama Jesus de Nazaré. Ele é o único que é digno de ser honrado, adorado, respeitado, cultuado, reverenciado. E todas as coisas que você pensar na vida, é tudo mérito dele. Por isso, nós temos que nos comprometermos de estar com ele. E nós só somos santificados se estivermos posicionados nele. Alguém pensa, pode ser de outra forma? Então deixa eu dizer, você nunca pagou um preço. Você fez uma renúncia, sim. Se você quiser chamar isso de preço, é um problema seu. Eu renunciei muitas coisas, eu desisti disso para seguir a Jesus. Eu enfrentei algumas adversidades, e foi uma cruz pesada para mim poder conseguir ficar aqui. Eu tive que me perseverar, insistir, mas você não pagou nada. O que você está recebendo de Deus, você recebeu gratuitamente pelo seu amor e pela sua graça. E você só recebeu e só continua com Ele, se continuar posicionado nele, para a glória dele, na presença dele e sempre com Ele. Ele é tudo em todos. Então Paulo diz assim, os santificados devem permanecer. E aí vem aqui a chamada final. Primeira coisa, eu sou apóstolo. E você não vai ter condição de negar isso, diz Paulo. Segunda coisa, vocês são santificados, eu estou escrevendo para vocês. Mas vocês não são santificados com mérito próprio. Terceira coisa, vocês foram chamados para ser santos. Ora, mas eu não já sou santificado? Então por que eu fui chamado para ser santo? É porque você foi santificado por Jesus, mas você foi chamado para andar com Ele e não sair da santificação que você recebeu. Parece que o cristianismo virou uma moda. O cristianismo virou uma coisa muito confortável, onde nós não temos mais que honrar nossos compromissos, onde nós não temos mais que ser bons funcionários, onde nós não temos mais que honrar nossas palavras, os nossos negócios. Parece que de vez em quando a gente escuta umas coisas assim absurdas. Antigamente, quando eu era novo convertido, eu escutava até nos rádios as pessoas dizerem assim, eu estou contratando uma pessoa para trabalhar no comércio, não sei aonde, e eu preciso que essa pessoa seja crente. Mas por quê? É porque crente, sabe, é um cara fiel. Eu me lembro de, há uns 5 anos atrás, num acampamento lá em Barreiras, com a mocidade toda aqui, e uma faixa de uns 150 jovens, hospedado num clube lá em Barreiras. Aí de repente o dono do clube vem para mim e fala assim, olha, eu vou comprar outro clube desse, que eu comprei uma outra chácara, vou organizar outra instalação dessas, e eu vou comprar, e vou fazer um negócio desse para alugar só para crente. Não alugo para outra organização. E, curiosamente, eu fiquei ali sabendo, eu praticamente sabia a resposta dele, mas fiquei perguntando assim, mas por quê? Ele falou, você tem 150 jovens aqui, já está com 3 dias e não tem um copo quebrado. Se fosse 10 jovens do mundo, já tinha tido briga, já tinha polícia, já tinha uma confusão, cachaça, uma porção de coisa. Crente era para ser o principal de todos os modelos. Mas é verdade também que a gente escuta o contrário. Eu quero contratar uma pessoa, não quero crente.
É verdade também que nas repartições públicas, inclusive na que eu trabalho, a gente encontra pessoas que não são crentes, que dão melhor testemunho do que os crentes. A gente encontra crente que as pessoas dizem assim, lá vem ele, meu Deus do céu. Que Deus nos acuda. Porque às vezes pensam que ser crente é apenas ter uma certa postura, é apenas andar com a Bíblia debaixo do braço, e esquece da possibilidade, da condição do caráter, da personalidade, do testemunho, da reverência, de, além de ter sido santificado em Cristo Jesus, continuar sendo santo nele. Porque o viver cotidiano envolve mudança de atitude, irmãos. Não é só mudança, não é só levantar as mãos, não é só cantar, não é só levantar os braços, não é só dizer eu te adoro, não é só dizer eu sou um em Cristo Jesus, não. É mudança de atitude. Paulo escreve na carta aos Efésios dizendo, aquele que mentia vai falar agora a verdade para o seu próximo. Aquele que roubava agora não vai mais roubar, vai trabalhar para sustentar a si mesmo e ajudar o seu próximo. Aquele que se prostituía vai viver agora em santidade diante do seu Senhor, porque nós somos uma nova criatura, nós estávamos longe, distantes, mas pelo sangue de Cristo, chegamos perto. É um desafio ser cristão, mas envolve muito além do glamour. Por isso as lembranças, chamados para ser santo, é assim o desafio para todos. E Paulo diz assim, a todos os santos, que em todos os lugares adoram o mesmo Senhor, o Senhor deles, que é o Senhor nosso. Quem é o teu Senhor? Nós estamos apenas no início. Nós estamos apenas abrindo uma porta e dizendo assim, vamos ali conhecer uma igreja. Vamos conhecer ali uma congregação na Grécia, numa das cidades mais importantes do império. Vamos ali saber como vivem aqueles irmãos. E vamos ver se nós conseguimos tirar para nós algum modelo, algum exemplo pelo qual devemos seguir. Ou quem sabe nós aprendamos grandes lições para dizer, nunca coloque o seu pé nesse lugar, porque será ruim para você. Vamos aprender com o cristianismo que existem valores, que nós não somos perfeitos, mas nós também não podemos nos acomodar na imperfeição. Nós tivemos um modelo excelente da carta aos Filipenses. Filipenses tinha modelo de temor, de companheirismo, de cooperação, de oferta, de tudo que você imaginar, de santidade, de alegria espiritual, de gozo no Espírito Santo. E Coríntios também tem coisa boa. Nós não vamos apresentar só coisas ruins, não. Tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas, tem fogo do Espírito Santo, tem língua estranha, tem dom de profecia, tem dons espirituais à vontade. E nada disso é proibido. O que nós queremos aqui é enfatizar uma coisa. Que o cristianismo é uma soma de carisma e caráter. E nós precisamos de ambas para a nossa edificação espiritual. A carta aos Coríntios vai trazer muitas informações importantes. A dureza, às vezes Paulo fala coisas duras, mas também fala coisas brandas. E eu desejo que quando nós voltarmos dessa carta, nós tenhamos melhorado a nossa vida espiritual. Nós teremos progredido no aprendizado. Nós tenhamos tomado exemplos pelos quais nós podemos nos edificar, fortalecer a nossa fé. Nós possamos dizer, eu aprendi um pouco mais. Todos nós vamos aprender juntos aqui, semana após semana, dia após dia, para que o Espírito Santo de Deus acenda melhor a chama do nosso coração. Eu quero encerrar, antes de dizer o amém, convidando você, nosso visitante, principalmente a pessoa não crente, ou quem sabe uma pessoa que foi crente, não é mais, existe isso muito. As pessoas às vezes se desvanecem, passam por tribulações e aflições e vão embora e somem, desaparecem e depois esquece do Senhor, mas depois se lembra, mas eu deixei o Senhor. Mas o Senhor continua sempre no mesmo lugar, à sua disposição.
Então, se nessa noite tem uma pessoa que deseja voltar para Jesus ou entregar sua vida para Ele, é só assim, um gesto simples da sua mão levantada, e nós vamos orar juntos, e tudo será resolvido. Convido a igreja para nós ficarmos em pé, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam...